Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder retornar neste momento para darmos continuidade ao estudo bíblico da carta de 1 Pedro, esta epístola tão preciosa. Estamos no capítulo 4, mas antes de fazermos leitura e de desenvolvermos o assunto desta oportunidade, eu quero orar com você. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, eleve o seu coração à presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pela oportunidade de viver em um tempo, Senhor, meu Deus e meu Pai, um tanto complicado. Mas o Senhor, que é bom e generoso em nos dar a vida para este tempo, é aquele que também nos sustenta para este momento. Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus, recebe o louvor, a adoração, o cântico de nossa vida, a expressão de agradecimento do nosso ser, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em favor das nossas vidas. Nisto, ó Pai querido, no nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção toda especial, lá dos mais altos céus, em favor de cada um dos teus filhos, de cada um aonde, Senhor meu Deus, esta palavra vai chegar. Pai querido, que ela possa encontrar guarida nos corações e possa fortalecer o fraco, levantar o caído e curar o enfermo. Que esta palavra, Senhor meu Deus e meu Pai, aleluia, possa alcançar cada um destes e esses possam ser fortalecidos na fé. Também quero pedir, ó Deus, uma bênção dos mais altos céus em favor, Senhor meu Deus, de cada habitante desta terra. Senhor meu Deus e meu Pai, de cada nação, de cada etnia, que o Senhor esteja visitando, porque o mundo, Senhor, está sofrendo uma situação terrível. Foi a Tua permissão que isso acontecesse, certamente para despertar em cada um de nós, Senhor meu Deus, o real sentido do que é ser humano e do que é ter vida neste tempo. Senhor meu Deus, livra, guarda, protege. Senhor meu Deus e meu Pai, opera segundo a Tua boa vontade para conosco, repreendendo toda ação do mal. Também quero pedir uma bênção, Senhor meu Deus, por nossa terra brasileira, Senhor, pelas autoridades constituídas, seja, Senhor, no âmbito nacional, do estado e desta cidade de Araçatuba. Eu quero pedir, Senhor meu Deus e meu Pai, por cada morador desta cidade. Senhor, estende a Tua mão, Senhor meu Deus, fortalecendo o fraco, levantando o caído, curando o enfermo, alegrando o triste. Visita a casa dos Teus servos, de Tuas servas nesta oportunidade. Visita na casa daquele que está triste, daquele que está moribundo, daquele que está inseguro, cheio de incertezas. Visita agora, traz a paz, Senhor, que este mundo não tem, porque esta paz só pode vir daí do Seu trono, derramado sobre os nossos corações. Dá a Tua bênção, dá a Tua graça, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 484. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, ainda indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu, meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal,
estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E para dar-me a vida, Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Queridos irmãos, então nós estamos no nosso estudo, nesta meditação, na carta de 1 de Pedro. Esta é a 15ª semana que estamos nesta carta. Já faz alguns dias, desde o capítulo 1, e nós alcançamos o capítulo 4. Eu quero fazer leitura com você na versão da NVI, Nova Versão Internacional, capítulo 4, versículos de número 12 até o versículo de número 19. Abra sua Bíblia, se você possuir uma aí, abra comigo e vamos ler a palavra do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versos 12 até 19, assim diz a palavra do Senhor. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se alguns de vocês sofrem, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou com quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Ao ser justo, já é difícil ser salvo. Que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aquele quem sofre de acordo com a vontade de Deus, deve confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. 15ª semana desta carta, e estamos no capítulo 4. Lá, na semana passada, nós meditamos do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 11. E o tema é desenvolvendo a salvação. E ali Pedro vai nos revelar que se desenvolve esta salvação com amor, com cuidado e olhando para frente. Agora, nesse texto que temos lido, Pedro continua a falar aos peregrinos que agora já estão firmando seus pés em outros lugares, distante de sua casa, distante de seus lares, distante de sua família, porque houve uma separação dolorosa naqueles peregrinos. Pedro então vai agora desenvolver a salvação em meio à provação.
E para que você compreenda esta provação, eu quero ler mais 2 versículos. Um se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Quero tomar também um outro versículo na escritura de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 12, e assim diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, este é o tema de Pedro. Pedro está desenvolvendo a salvação, e ele agora vai desenvolver a salvação em meio à provação. Provação. Então o apóstolo Pedro escreve aos peregrinos que estão dispersos, primeiro, sem triunfalismo. Não há nestas escrituras nenhum sentido de triunfalismo, e você sabe o que eu quero dizer. Também Pedro não escreve num arroto arrogante. Também Pedro não escreve com uma arrogância, porque cada um de nós somos provados. E nesta prova é que vamos ver se somos aprovados. E no capítulo 4, versículo de número 12, sendo provado no desenvolvimento da salvação e a primeira expressão de Pedro é com fogo. Então a provação tem aí um adjetivo, o fogo. Sim, o fogo está aí, o fogo ardente da provação. E Paulo vai escrever que somente vai subsistir o fogo, os materiais nobres, ouro, prata e pedras preciosas. Estas suportarão o fogo desta provação, desta aflição. Mas se for madeira, for feno ou for palha, as tuas obras serão queimadas e nada sobrará. Então observe que Pedro está desenvolvendo a salvação, e como esta salvação nos alcançará com um fogo que vai nos aprovar quais são as nossas atitudes. Qual é o nosso pensamento? Como estamos desenvolvendo esta salvação? Com toda a sobriedade, com toda a diligência, com toda a graça de Deus. Para quê? Para produzir um testemunho cristão no meio de uma sociedade corrompida. Então veja como você está edificando esta salvação e esse desenvolvimento da salvação, que você esteja construindo com ouro, com prata e com pedras preciosas, porque ao passar o fogo, ela não será queimada, mas ela terá muito mais valor e preciosidade diante de Deus e diante dos homens. Mas se ela for palha, se ela for feno, se ela for madeira, quer dizer, um testemunho de aparência, somente por fora, como faziam aqueles homens dos dias de Jesus, que eles eram bonitos por fora, mas por dentro eles eram terríveis. Então que você saiba que nós desenvolvemos a nossa salvação numa prova de fogo. A segunda expressão de Pedro, queridos irmãos, nesta versão da nova versão internacional, é algo estranho. Algo estranho. E hoje nós estamos vivendo um tempo estranho. Observe o fogo que aquilata a nossa obra: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. O que vai subsistir? Aquilo que é nobre. Agora observe que ele utiliza uma segunda palavra, algo estranho. E hoje nós estamos vivendo
uma coisa muito estranha nesse tempo, um vírus que assolou o planeta Terra, que não tem nada que possa impedi-lo, e ele é avassalador, é matador, é destruidor. E se recebe esse vírus através do contato, através da saliva, através das pessoas que transitam para lá e para cá. E esse vírus, não adianta você fechar a porta, fechar a janela. São tempos estranhos que estamos vivendo. E a ciência médica, o que responde nesse tempo estranho? A ciência médica está batendo cabeça. Por quê? Porque não tem uma vacina, não tem um antídoto, não tem um remédio que possa aplacar, ou quer dizer, matar o vírus. Ele tem algo que ajuda. Se você tiver um físico favorável, você supera. Mas se o seu físico tiver enfraquecido, o seu biotipo, você vai partir. E a ciência está batendo cabeça. A política está se aproveitando e está confusa. Dou ou não dou? Cedo ou não cedo? Atendo ou não atendo? E agora existem muitos palanques. Os palanques do que querem ver as coisas piores, aqueles que estão defendendo os melhores. Mas saiba, a política sempre tem os seus interesses. Sempre tem os seus interesses. É claro que a Bíblia está cheia de política, e política nós praticamos até dentro da nossa casa, porque a palavra é a arte de bem administrar. Mas nessa daqui está havendo confusão, um diz isto, um diz aquilo outro. E a religião? A religião cristã, as denominações cristãs estão silenciosas. E existem aqueles que estão agora profetizando caos, ou profetizando outras coisas. Mas observe, profetizar agora é chover no molhado. Cadê as vozes do ontem? Cadê as vozes que nos prepararam para esse tempo, sabendo que Deus não deixa o seu servo sem antes lhe dar a notícia? Estávamos fora do altar, a religião está silenciosa. Terrível está a religião. Neste tempo, temos que olhar para a Bíblia, temos que ler as Escrituras, temos que ler a palavra do Senhor, temos que estar atento. Pare de ouvir A, pare de ouvir B. Se este A ou B não se assenta nas Escrituras, não tem valor. Tem que se assentar com as Escrituras, com as palavras de Jesus. Jesus diz que nos últimos dias veria peste, veria terremoto, veria tantas coisas, e sinais externos e internos, dentro e fora das denominações e das igrejas. É este o tempo. Então não adianta falar agora e tentar fazer chover no molhado. Mas Pedro, o apóstolo, não se escondeu como nos dias de Jesus. Na fogueira, diante da criada, a voz apostólica se levanta, a voz de Pedro se levanta, e ele diz assim: Silvano, escreve aí, escreve que esta salvação que se desenvolve vai passar pela provação. A provação é de fogo. Mas interessante são outras palavras que Pedro utiliza nesse capítulo 4, versículo de número 12. Observe, é muito bonito. A primeira palavra é amados. Tanta gente dando tiro, falando aquele pastor é ruim, aquele pastor é bom. Pedro não está querendo trazer esta mensagem. A mensagem de Pedro é: amados, amados, amados. Como que dizer: desperte, ó meu querido, levante-se, minha amada, lá, sai do seu tálamo. Sim, mostra-te o teu rosto. Olha a palavra do apóstolo. No tempo da perseguição, da ardente provação, amados. A segunda palavra é mais linda ainda. Não se surpreendam. Então este fogo, esta provação,
não pode surpreender o amado que está em Cristo. O verdadeiro peregrino nunca vai ser pego de calça curta. Não, senhores, o verdadeiro peregrino está ouvindo a voz do apóstolo, está ouvindo a mensagem, aleluia, daquele que esteve com Jesus, a autoridade de Deus. Esta oportunidade, pare de ouvir A e B, ouça a voz de Deus. A voz de Deus te traz paz, a voz de Deus te traz segurança, a voz de Deus te traz tranquilidade. Então Pedro inicia esta carta desenvolvendo a salvação em tempo de provação. O fogo e as coisas que nos surpreendem, tudo está muito confuso. Mas capítulo 4, versículos 13 e 14, desenvolva a salvação vencendo a prova. E aqui parece que Pedro está irônico. Aqui parece que Pedro está controverso. Aqui parece que Pedro não está no seu sentido normal, porque a palavra que ele vai utilizar para vencer a prova, senhores, não é uma palavra que se vence a prova, porque todos os que querem vencer a prova se preparam com tantas situações, ou no esforço físico, ou numa certa condição para fazer vencer naquela avaliação, ou estuda demais, ou se prepara demais. Mas Pedro diz que esta provação vai ser vencida pela alegria. Que é isso, Pedro? Como pode? Como pode a alegria vencer a prova do fogo? Como pode a alegria vencer aquilo que nos surpreende? É Pedro que diz: a alegria é que nos vai fazer vencer. Pedro não está irônico, Pedro não está debochado, Pedro está cheio do Espírito Santo, e ele grita: a alegria, ó peregrino, é que vai fazer você vencer a tua prova. E talvez eu e você podemos dizer: como? Aí eu quero te dar um exemplo de alegria. E quero utilizar esse exemplo na vida do rei Davi, antes dele ser rei. E aqui vai um segredinho. Ei, Davi, ei você que está me assistindo, não adianta matar o gigante Golias somente. Você tem que começar também a matar o gigante que está dentro de você. Que? Sim, Senhor. Temos que matar o gigante da posição. Temos que matar o gigante do adultério. Temos que matar o gigante da falsa justiça. Como? O gigante da posição que atropela tudo e que manda uma carta: põe Urias na frente da batalha e deixa ele ao Deus dará. E ele morre. Temos que vencer, não é a questão do gigante do adultério. Ela se engravida e ela, Betseba, vai dar um filho que vai morrer. Temos que vencer o gigante da falsa justiça. Quando Natan desce e vai contar a parábola daqueles dois vizinhos, um tinha muitas ovelhas, um tinha só uma ovelha. Veio um viajante para dormir na casa deste homem que tinha muitas ovelhas, e ele não quis sacrificar uma de suas ovelhas. Ele foi na casa do vizinho que tinha uma só ovelha e tomou a muita gente com falsidade nesse tempo e falsa justiça. Pedro está dizendo: agora, sabe como se desenvolve para vencer nesta prova? A alegria é quando eu e você caímos em si. Em si, pastor? Sim, Senhor. Quando caímos em si, no Salmo 51, e dizemos: Deus, torne a dar-me a alegria da tua salvação. Oh, Ramande clamatéria, aleluia. O crente alegre, ele se levanta diante da prova. A prova aqui não é uma dor de dente,
morte. A prova aqui não é uma cotovelada na boca do estômago. A prova aqui não é um concurso. A prova aqui não é uma corrida. A prova aqui, aleluia, é uma perseguição feroz, porque você é de Cristo. Todos os que estão em Cristo e querem viver piamente em Cristo vão padecer perseguição. Jesus disse no sermão da bem-aventurança, lá naqueles versículos que lemos: bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos e injuriados por causa do meu nome, porque grande é o vosso galardão que está no céu. Assim perseguiram os profetas que foram antes de você. Como vencer? Alegria, alegria, alegria quando me disseram: vamos adorar o Senhor. Alegria quando me disseram: vamos cantar ao Senhor. Alegria quando me disseram: vamos buscar ao Senhor. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Hoje aí na tua casa, faça festa, porque a alegria é o combustível da vitória no dia da prova. Oh, aleluia. Mas Pedro continua a desenvolver o seu assunto, e ele vai concluir este assunto desenvolvendo a salvação, compreendendo a provação. E estes versículos do capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 15 a 19, sofrendo provação por algo que cometeu. Pedro diz assim: você não é ladrão, você não roubou, porque esse que matou, que roubou, que assassinou, este merece a sentença. Mas vocês estão sofrendo por uma causa porque me aceitaram. E como se desenvolve, não é, este momento na compreendendo a salvação? Dando glória a Deus. Não é assim que diz o hino? Eu vou dizendo glória a Deus, eu vou dizendo glória a Deus. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, quando ele não entendia, quando ele não compreendia, quando ele contava estrelas, quando tem que dar o filho como sacrifício, ele não compreendia, mas a Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Pare de murmurar, pare de não mensagear coisas desta política que estamos vivendo. Começa a mudar a tua linguagem, começa a mudar o teu pensamento. Coloca um versículo bíblico aí, coloca uma canção bíblica aí, põe um salmo de vitória aí no teu Face, sim, no teu Messenger, sim, aí na tua página do Instagram, sim, no seu Twitter. Muda o disco, fale de Jesus. É o tempo de alegria da igreja, é o tempo de proclamar o glória a Deus da igreja. Porque a igreja não foi pega de calça curta. Senhores, o seu dono se chama Jesus. Outra coisa que Pedro vai revelar, que se deve de compreender nesse desenvolver a salvação, que o julgamento começa aqui, ó, na casa de Deus. Por quê? Porque se nem o ímpio tem condição de ser salvo, e Pedro vai usar uma palavra muito dura: e poucos justos serão salvos. Então começa a medir, porque nós temos um mau costume de medir o outro, mas hoje a régua de Deus parou em mim, o prumo de Deus parou em mim. Como que eu estou? Como que eu estou fazendo? Como eu estou falando? Como eu estou me posicionando nesse tempo? Há alguém do outro lado que precisa ouvir a voz do Senhor. A prova vai começar aqui, na casa de Deus. Cada um saiba como desenvolve a sua salvação, e desenvolva com alegria, porque na alegria de Deus é que vamos vencer esta provação. Versículo 19: na provação devemos de depositar a nossa vida nas mãos de Deus. Quer dizer, quando eu estou sendo pisoteado aqui,
quando eu estou sendo amarrado aqui, porque assim estava acontecendo naquele tempo. O governador do império, o imperador era Nero, e Nero inicia as grandes perseguições contra os cristãos. Foi ele, não é, que consentiu na morte de Paulo, na morte de Pedro. Paulo foi decapitado, Pedro morreu com a cabeça para baixo numa cruz, e quantos estavam, não é, agonizando no Coliseu e nas ruas, e ele iluminava Roma com os corpos dos crentes e dos cristãos. Como passar esta prova? Na mão de Deus, na mão de Deus. E ainda uma outra palavra, e essa é muito complicada: fazendo bem. Mas como fazer o bem a alguém que está me fustigando, me perseguindo, me machucando, me cotovelando, por causa do amor a Cristo? Não se entristeça, Jesus está conosco. Pedro está dando uma palavra que vai alcançar aqueles peregrinos que sofreram muito mais do que nós. Por suas vidas eles estavam sofrendo, mas a voz do apóstolo se levanta. Que vozes cheias de Deus neste tempo, não é, em que a ciência médica está batendo a cabeça, neste tempo em que a política está se aproveitando de situação e confusa, neste tempo que as denominações estão aí buscando alguma coisa. Olhe para a Bíblia, olhe para o conselho do apóstolo. Tem alegria, alegria de servir a Jesus, alegria de desenvolver a sua salvação. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Esperamos o mais pronto que as portas do templo se abram, porque existem muitos segmentos da sociedade que as portas não fecharam, e aqui o templo é um refúgio para o homem, porque aqui, quando a porta do templo se abre, há uma oportunidade para o moribundo, para o triste, para o cansado. Quem sabe esta palavra tocou o teu coração, e chegou o momento de você se prostrar diante de você mesmo e levantar-se um outro homem. Permita que Jesus entre agora no teu coração. Vá agora na tua casa e alegre a tua vida. Jesus quer ver a tua alegria completa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, temos esta oportunidade pregado a sua palavra, transmitido, Senhor meu Deus e meu Pai, este bom conselho do apóstolo Pedro. Queremos te agradecer, Senhor, porque a voz de Pedro é tão atual, é tão dinâmica, que alcança estes dias, que tem resposta para estes dias tão difíceis que estamos passando. Mas eu quero te apresentar a cada um destes que ouvirão e virão, Senhor meu Deus e meu Pai, esta palavra, que eles sejam tocados pelo poder do teu Santo Espírito, e que brote neles a vontade, o desejo de seguir a Ti como Salvador de nossas vidas, e que a partir disto eles comecem a desenvolver a salvação nas provas da vida, e desenvolvendo com toda a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram, aleluia, vamos à casa do Senhor. Hoje a minha casa se transformou na tua casa, porque o Senhor entrou nela e operou milagre. Oramandara matéria, oh glória, aleluia. Receba esta palavra, receba esta mensagem. Se levante, porque o Senhor quer abençoar a tua vida. Deus te abençoe, abençoe a igreja, abençoe a cidade de Araçatuba, o estado de São Paulo, a nossa terra brasileira, do norte ao sul, do leste ao oeste, aonde houver um conterrâneo nosso, seja ele abraçado por esta graça e alcançado pela misericórdia de Deus em tempo favorável, com a bênção do Senhor. Deus te abençoe. Se Deus quiser,
a porta do templo vai se abrir e será um prazer te receber aqui. Mas de tudo isso, continue conosco. Estamos em todas as plataformas: AD, Belém, Ipanema, Twitter, Instagram e Facebook. Faça parte desta família e comparta. E dê o seu positivo, porque você é nosso amigo. Deus te abençoe. Levante sua mão para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo se com as nossas vidas, e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.